Há noites em que você desperta com o coração acelerado, a respiração curta e uma sensação difícil de explicar, como se algo importante tivesse acontecido enquanto você dormia. Não é apenas medo, não é apenas um susto passageiro, é uma impressão persistente de que aquele sonho deixou marcas, como se tivesse tocado uma camada mais profunda da sua consciência. Mesmo após levantar, seguir a rotina e tentar racionalizar, algo permanece reverberando por dentro, pedindo atenção. Você talvez já tenha sentido isso mais de uma vez, especialmente em períodos da vida em que tudo parece estar em transição, confuso ou emocionalmente carregado. Esses despertares não acontecem por acaso, e a inquietação que fica não é vazia. Há uma razão para esse impacto silencioso que insiste em acompanhar você ao longo do dia. Talvez, enquanto escuta isso, você esteja lembrando de uma experiência muito parecida com a sua. Se já viveu algo assim, escreva nos comentários como foi esse despertar e de onde você sente que essa mensagem estava sendo ouvida. Do corpo, da mente ou de algo mais profundo dentro de você. Esse espaço existe justamente para que essas vivências não fiquem isoladas. E se este conteúdo está ajudando você a olhar para si com mais clareza e respeito, considere se inscrever no canal e curtir o vídeo. Esse gesto simples mostra que o propósito aqui está sendo alcançado: oferecer compreensão, acolhimento e orientação para quem busca entender melhor a própria vida interior. Muitas vezes, você tenta explicar esses pesadelos recorrentes como fruto do estresse, da ansiedade acumulada ou de preocupações não resolvidas. Pode até convencer a si mesmo de que é só imaginação ou excesso de cansaço. Ainda assim, no fundo, existe uma sensação incômoda de que essa explicação não é suficiente. Algo dentro de você percebe que aquele sonho parecia organizado demais, intenso demais, simbólico demais para ser apenas um ruído mental. Surge então um conflito interno. Seguir ignorando para manter a normalidade ou admitir que existe uma mensagem ali, mesmo sem saber qual é. Essa dúvida não traz alívio, apenas um estado de alerta difuso, como se você estivesse sendo chamado a compreender algo que ainda não consegue nomear com clareza. Talvez o que mais incomode não seja o conteúdo do pesadelo em si, mas a forma como ele mexe com você emocionalmente. O medo, a angústia, a sensação de ameaça indefinida ou de urgência parecem desproporcionais quando comparados a um simples sonho. Você sente que algo foi ativado por dentro, algo que não se limita às imagens vistas durante o sono. É como se a experiência tivesse atravessado a barreira da lógica e tocado diretamente sua sensibilidade mais íntima. Essa reação intensa costuma ser minimizada, mas ela carrega um significado profundo. Quando a emoção permanece, é porque o sonho não terminou ao acordar. Ele continua atuando silenciosamente, pedindo reflexão, reorganização e um olhar mais atento para aquilo que você vem evitando perceber em si mesmo. Este é um convite para você olhar para essas experiências com outro nível de atenção, sem medo e sem julgamento. Não para buscar previsões ou explicações místicas superficiais, mas para compreender o que esses pesadelos podem estar sinalizando sobre seu estado interior. Existe uma lógica por trás dessas vivências noturnas, uma coerência que se revela quando você abandona a ideia de que tudo é aleatório. Ao longo deste caminho de entendimento, você será conduzido a reconhecer padrões, significados e aprendizados que estavam ocultos pela pressa de esquecer. Permita-se permanecer atento. O que se manifesta durante o sono pode ser uma forma legítima da sua própria consciência tentar orientá-lo, especialmente quando a mente desperta já não consegue mais ouvir.
Quando você observa com mais calma esses pesadelos recorrentes, começa a perceber que eles não surgem em qualquer momento da vida. Eles tendem a aparecer em fases específicas quando algo dentro de você está em desalinho, mesmo que externamente tudo pareça seguir normalmente. É justamente nesses períodos que a mente racional relaxa durante o sono e a consciência encontra espaço para se expressar de forma mais direta e simbólica. O que antes parecia apenas um distúrbio do descanso começa a se revelar como um tipo de comunicação interna, que acontece quando você já não está tão ocupado se defendendo, explicando ou controlando. Nesse estado, a experiência onírica ganha profundidade e se torna mais sensível às dimensões emocionais e espirituais que você costuma ignorar enquanto está desperto. Esses pesadelos não devem ser vistos como punições nem como sinais de algo externo ameaçador. Eles funcionam como estados de alerta da própria consciência, ativados quando certos conflitos, culpas difusas, medos ou incoerências internas se acumulam sem serem reconhecidos. Durante o sono, a lógica cotidiana perde força e aquilo que foi reprimido encontra uma via legítima de expressão. Por isso, as imagens costumam ser intensas, repetitivas e carregadas de emoção. Não porque algo ruim vá acontecer, mas porque algo já está acontecendo dentro de você e precisa ser compreendido. A repetição não é insistência cruel, mas tentativa de garantir que a mensagem não seja novamente ignorada. Ao reenquadrar essas experiências, você começa a entender que o sonho não fala a linguagem literal dos fatos, mas a linguagem simbólica da consciência. Ele não descreve eventos futuros nem situações concretas, mas estados internos. A perseguição, a queda, o aprisionamento ou a perda de controle são formas simbólicas de representar conflitos morais, resistências à mudança, sentimentos de inadequação ou afastamento dos próprios valores. Quando você interpreta o pesadelo apenas como ansiedade, perde a chance de acessar o significado mais profundo que ele carrega. Quando compreende que ele é uma tradução simbólica do seu estado íntimo, tudo começa a ganhar coerência e propósito. Esse novo olhar traz alívio, porque retira o peso do medo e devolve o sentido da experiência. Você percebe que não está à mercê de algo desordenado, mas participando de um processo educativo da própria consciência. O pesadelo deixa de ser um inimigo e passa a ser um mensageiro exigente, porém honesto. Ele surge quando algo precisa ser revisto, ajustado ou integrado e desaparece naturalmente quando esse movimento começa a acontecer na vigília. Compreender isso é o primeiro passo para transformar inquietação em clareza e confusão em discernimento. À medida que você começa a prestar atenção nesses pesadelos, alguns padrões se tornam claros. Certas imagens se repetem, certos cenários retornam e a emoção associada a eles parece sempre a mesma. Você pode se ver sendo perseguido, observado, impedido de avançar ou tentando escapar de algo que nunca se mostra completamente. Esses sonhos costumam surgir quando, na vida desperta, você também sente uma pressão silenciosa, como se estivesse sendo cobrado internamente por escolhas, posturas ou decisões que vêm sendo adiadas. O pesadelo, nesse caso, não cria o medo. Ele apenas amplia uma tensão que já existe, tornando visível aquilo que você tenta manter fora do campo da consciência durante o dia. Outro sinal comum é a sensação de perda de controle dentro do sonho. Situações em que você tenta falar e não consegue, correr e não avança, reagir e se sente paralisado, refletem estados íntimos de conflito e impotência moral. Na vida cotidiana, isso costuma coincidir com momentos em que você age contra aquilo que sente ser correto
ou quando permanece em situações que já não fazem sentido por medo de mudança. A consciência, impossibilitada de se expressar claramente na vigília, encontra no sonho uma forma simbólica de mostrar esse bloqueio. A experiência onírica, então, traduz em imagens aquilo que você vive como desconforto difuso, mas ainda não reconheceu plenamente. Há também pesadelos ligados à sensação de ameaça indefinida em que algo está errado, mas você não consegue identificar exatamente o que. Esses sonhos costumam acompanhar períodos de culpa não elaborada ou de desalinhamento entre valores e comportamentos. Mesmo que ninguém esteja acusando você externamente, internamente existe um julgamento silencioso em curso. O sonho não aponta culpados nem condenações, apenas evidencia que há uma incoerência sendo ignorada. A angústia persistente ao acordar é um indicativo claro de que esse conteúdo não foi resolvido e continua pedindo atenção consciente. Em fases mais profundas, os pesadelos podem assumir formas ainda mais simbólicas, como ambientes escuros, lugares abandonados ou sensação de estar perdido. Esses cenários refletem estados de estagnação interior, afastamento prolongado da própria sensibilidade moral ou resistência em assumir responsabilidades emocionais e espirituais. Não se trata de algo negativo em si, mas de um retrato fiel do momento vivido. A consciência utiliza imagens extremas porque a mente racional está mais silenciosa durante o sono, permitindo que essas mensagens atravessem as defesas habituais do ego. Reconhecer esses sinais na própria experiência cotidiana é fundamental para que o entendimento se consolide. Quanto mais você percebe a correspondência entre o que vive durante o dia e o que se manifesta à noite, mais claro fica que esses pesadelos não são eventos isolados. Eles fazem parte de um diálogo contínuo entre sua vida desperta e sua vida interior. Ignorar essa comunicação mantém o ciclo ativo. Reconhecê-la inicia um movimento de reorganização íntima que, aos poucos, devolve clareza, equilíbrio e tranquilidade ao estado de consciência. Quando você aprofunda a observação, percebe que esses pesadelos não nascem do acaso nem de fatores isolados. Eles são sustentados por processos internos que vêm se formando ao longo do tempo, muitas vezes de maneira silenciosa. Emoções não reconhecidas, conflitos morais não elaborados e decisões adiadas criam camadas de tensão que não desaparecem sozinhas. Durante a vigília, você pode conseguir administrar essas tensões com distrações, compromissos e racionalizações. No entanto, quando o sono chega e as defesas conscientes se enfraquecem, aquilo que foi acumulado encontra espaço para se expressar. O pesadelo surge como consequência natural desse acúmulo, revelando aquilo que já estava ativo dentro de você, mas ainda não havia sido encarado com clareza. Existe também um movimento interno de resistência que alimenta essas experiências. Sempre que você percebe, ainda que vagamente, que algo precisa mudar, ajustar ou ser revisto, mas escolhe permanecer como está, cria-se um conflito entre consciência e hábito. Essa tensão não desaparece com o tempo, ela se aprofunda. O sonho, então, passa a funcionar como um campo onde essa resistência se manifesta simbolicamente. As imagens de bloqueio, repetição ou aprisionamento refletem exatamente esse estado. Uma consciência que deseja avançar e uma postura interna que insiste em permanecer imóvel. O pesadelo não cria o problema, apenas expõe a fricção que você vem sustentando internamente. Em níveis mais sutis, esses processos se intensificam quando você atravessa fases de maior sensibilidade emocional ou espiritual.
Momentos de transição, questionamento profundo ou revisão de valores tornam a consciência mais receptiva e menos protegida pelos automatismos do dia a dia. Nesses períodos, o conteúdo que emerge durante o sono tende a ser mais vívido e perturbador, justamente porque toca pontos essenciais da sua identidade moral e espiritual. O sonho assume um papel de espelho ampliado, mostrando com mais nitidez aquilo que está sendo transformado ou resistido internamente, sem suavizar as imagens. É importante compreender que essa dinâmica não tem como objetivo causar sofrimento, mas promover ajuste. A consciência utiliza o recurso mais eficaz disponível no momento, a linguagem simbólica do sonho. Quando a reflexão consciente não acontece espontaneamente durante o dia, ela se impõe de forma indireta à noite. Quanto mais prolongado é o afastamento da própria sensibilidade moral, mais intensa tende a ser a experiência onírica. Isso não é punição, mas uma tentativa de restabelecer coerência interna, chamando você a retomar o contato com aquilo que foi negligenciado. Ao entender essas causas profundas, você começa a perceber que os pesadelos fazem parte de um processo contínuo de autorregulação da consciência. Eles indicam onde o fluxo interno está interrompido, onde a escuta foi suspensa e onde ajustes precisam ser iniciados. Essa compreensão transforma a experiência. O medo dá lugar à observação e a angústia cede espaço ao discernimento. Quando você reconhece o processo em curso, deixa de lutar contra os sinais e passa a utilizá-los como referência para reorganizar sua vida interior de forma mais consciente e integrada. Quando esses sinais são sistematicamente ignorados, o que acontece não é um castigo, mas um prolongamento do estado de desalinhamento. Os pesadelos tendem a se repetir porque a causa que os sustenta continua ativa. A consciência, sem encontrar espaço para reorganização durante a vigília, mantém o alerta durante o sono. Com o tempo, isso pode gerar cansaço emocional, sensação de confusão persistente e uma inquietação que parece não ter origem clara. Nada piora de forma abrupta, mas também nada se resolve. É como permanecer parado diante de um aviso interno que segue aceso, aguardando que você esteja disposto a olhar com mais honestidade para si mesmo. Por outro lado, quando você começa a compreender o que esses sonhos indicam, algo muda naturalmente. Não é necessário interpretar cada imagem de forma literal, nem buscar significados ocultos complexos. O simples reconhecimento de que existe um conflito, uma resistência ou uma incoerência já inicia um movimento de ajuste. A consciência responde rapidamente quando percebe que está sendo ouvida. Os pesadelos então tendem a perder intensidade, frequência ou carga emocional, porque a função de alerta começa a ser cumprida também durante o estado desperto. O processo deixa de ser imposto e passa a ser integrado. Essas experiências apontam sempre para uma direção, ainda que não digam exatamente qual decisão tomar. Elas indicam a necessidade de maior coerência entre aquilo que você sente, pensa e faz. Quando essa coerência é buscada, mesmo que de forma gradual, a tensão interna diminui. A escolha não é entre obedecer ao sonho ou ignorá-lo, mas entre permanecer inconsciente de certos conflitos ou começar a observá-los com responsabilidade. Cada vez que você escolhe olhar para si com mais verdade, a consciência encontra menos necessidade de recorrer a formas intensas de comunicação. Compreender esse mecanismo devolve a você o senso de autonomia. Os pesadelos não controlam sua vida, nem determinam seu caminho. Eles apenas refletem o estado atual do seu mundo interior. Ao invés de temê-los,
você passa a utilizá-los como indicadores de direção, semelhantes a um instrumento que mostra quando algo está fora de equilíbrio. A escolha está sempre na vigília, manter padrões que já não fazem sentido ou iniciar ajustes que favoreçam maior alinhamento emocional e espiritual. Esse entendimento prepara o terreno para uma mudança prática. Não se trata de eliminar sonhos difíceis à força, mas de criar condições internas para que eles deixem de ser necessários. Quando você assume uma postura mais consciente diante de si mesmo, os sinais se reorganizam. O sono tende a se tornar mais tranquilo, não porque tudo esteja resolvido, mas porque o diálogo interno foi restabelecido. A consciência, finalmente escutada, pode cumprir seu papel educativo sem precisar recorrer ao alerta constante. Agora, tudo o que foi compreendido pode ser trazido para a prática de forma simples e acessível. O primeiro passo não é tentar controlar os sonhos, mas observar com mais presença a própria vida interior. Ao acordar de um pesadelo, em vez de rejeitá-lo imediatamente, você pode permitir alguns instantes de silêncio e perceber qual emoção permanece. Não é a imagem que importa, mas o sentimento dominante que ficou. Esse sentimento costuma apontar diretamente para algo que está sendo vivido durante o dia e que vem sendo evitado, adiado ou racionalizado em excesso. Esse reconhecimento inicial já cria uma abertura para que a consciência não precise mais gritar à noite. Em seguida, torna-se essencial criar pequenos espaços de honestidade consigo mesmo ao longo da vigília. Isso não exige mudanças bruscas, mas perguntas sinceras, onde você tem agido contra aquilo que sente ser correto, onde tem silenciado algo importante ou mantido padrões apenas por hábito ou medo. Esse movimento não é acusatório, é esclarecedor. Quando você começa a nomear internamente esses pontos de tensão, a energia que sustentava o conflito se reorganiza. A consciência percebe que está sendo escutada em estado desperto e o sonho perde a função de alerta intenso. Outro aspecto prático é o cuidado com a própria sensibilidade antes de dormir, não como ritual rígido, mas como postura interna. Reduzir estímulos excessivos, encerrar o dia com reflexão tranquila e evitar levar conflitos não elaborados diretamente para o sono ajuda a criar um campo mais receptivo e equilibrado. Isso não impede sonhos simbólicos, mas suaviza sua carga emocional. O sono passa a ser um espaço de reorganização, não de confronto. A consciência trabalha melhor quando encontra acolhimento em vez de resistência. Com o tempo você percebe que os pesadelos não desaparecem por imposição, mas por perda de necessidade. À medida que ajustes internos começam a acontecer, mesmo que lentamente, o conteúdo onírico se transforma. As imagens se tornam menos opressivas, a repetição diminui e a sensação ao despertar se torna mais neutra ou esclarecedora. Esse é o sinal de que o aprendizado está sendo integrado. A aplicação prática não está em controlar o sonho, mas em alinhar a vida desperta com aquilo que a consciência vem tentando ensinar de forma simbólica. Ao integrar tudo o que foi visto até aqui, você passa a compreender que os pesadelos recorrentes nunca foram um problema isolado, mas parte de um processo maior de autorregulação da consciência. Cada experiência descrita ao longo deste percurso se conecta a um mesmo princípio, a busca por coerência interna. Emoções, escolhas, valores e atitudes formam um conjunto que precisa estar minimamente alinhado para que o descanso seja verdadeiro. Quando esse alinhamento se rompe, o sonho assume a função de reorganizar aquilo que foi negligenciado, utilizando a linguagem mais eficaz disponível naquele momento.
Essa compreensão traz alívio, porque devolve sentido ao que antes parecia apenas sofrimento. Você percebe que não estava sendo atacado por algo externo nem dominado por uma mente descontrolada, mas chamado a olhar com mais atenção para si mesmo. O medo perde espaço, porque agora existe entendimento. A confusão se dissolve, porque há uma lógica clara sustentando cada manifestação. O sono deixa de ser um território imprevisível e passa a ser reconhecido como um espaço legítimo de diálogo com a própria consciência. Ao final dessa jornada de entendimento, o mais importante não é decorar significados nem classificar sonhos, mas manter viva essa escuta interior. Quando você respeita os sinais sutis, a consciência não precisa recorrer a formas intensas de comunicação. Esse aprendizado não termina aqui. Ele continua na forma como você se observa, se ajusta e se acolhe ao longo da vida. O que foi revelado é apenas o início de uma relação mais consciente com sua vida interior, onde até os sonhos mais difíceis podem se tornar aliados silenciosos no seu processo de crescimento e amadurecimento espiritual.